Bom, tinha muita gente pedindo aí para eu explicar como que eu fazia o Ouroboros da IA, né, o loop da IA para ter um resultado melhor. Na verdade, era só o Júnior mesmo. Olha lá. Valeu, Júnior. Bom, o Júnior pediu aqui se eu poderia fazer um vídeo mostrando o passo a passo de como eu faço essas integrações, né? Como realmente eu crio é, esse loop, né? Então, basicamente, ó, o que eu utilizo, além do Claude, né? Além do Claude Code, é esse skill aqui, ó, framework de skill Superpowers. Ele é muito conhecido, tem mais de 230 mil estrelas aqui no GitHub, né? E é um skill muito bom, um framework muito bom aqui para a gente utilizar dentro do Cloud Code. Basicamente, a gente vai estar usando essa brain. Lógico que em algum momento ele pode utilizar outras skills aqui dentro também, porque você vai instalar o Superpowers completo, né? Mas normalmente a gente usa essa brainstorming, a gente usa o writing plans, executing plans e também essa aqui sub-agent driven development, mas também essa dispatching parallel agents to para para criar vários agentes em paralelo ali, para criar mais rápido realmente, né? E essa writing skills aqui, opa, writing skills não, usem, não, writing plans que a gente usa, essa aqui, executing plans e writing plans. Writing skills não, writing skills é para criar novas skills, né? Então, vamos lá. Então, basicamente, você pode procurar aí obra Superpowers, que ela tem aqui como você instalar em cada coisa, né? Não é só no Cloud Code, né? Se você utiliza outro aí, por exemplo, o Codex ou Cursor, você pode utilizar ela também. Ou o Copilot, qualquer um. E o outro que a gente vai utilizar é o Playwright MCP. Playwright é basicamente para conseguir acessar o navegador e testar a sua funcionalidade ali como se fosse um humano, né? Realmente clicando o botão, clicando na funcionalidade, testando, ver se tem alguma coisa quebrada, conferindo as rotas, conferindo o design, o estilo, se está corretamente é, de acordo com o seu design. Se você tiver um mockup, por exemplo, o Playwright vai bater uma screenshot e comparar com o design, ver o que tem de diferente e ajustar isso também. Então é muito importante esse Playwright. Playwright é um MCP da Microsoft, então é muito conhecido aí também, muito utilizado. Show? Então, ó, basicamente, esse vídeo eu já tinha criado ele, eu criei ele tipo, passo a passo escrevendo, e aí no final eu fui ver estava sem áudio. Então a gente vai meio que passar passo a passo aqui como eu pedi para a IA fazer esse loop, né? E em um novo projeto. Então, basicamente, ó, eu tinha esse novo projeto aqui, é um projeto que eu tenho, é um template, na verdade, com Ruby on Rails, que quando eu vou criar algum novo projeto, eu uso esse template. Aqui já tem essa Ouroboros, né, esse loop que eu criei, mas eu vou pedir para criar aí novamente. Então, vamos lá. Basicamente, ó, eu criei um prompt que eu peço para modificar o arquivo do prompt, onde esse prompt está, para transformar ele em um agent ou no workflow. Aqui no caso você pode pedir, por exemplo, agent, workflow, você pode pedir skill, também pode ser outras coisas também. Então, basicamente eu quero criar um loop, né, que vai verificar a minha task e testar. E vai implementar também, né? No caso, ó, aí eu criei o passo a passo de como vai ser. Então, esse agent, ele vai receber uma task, ele vai melhorar o prompt dessa task, ele vai usar o Superpowers Brainstorming aqui, no caso, né, para melhorar o prompt dessa task, e ele também vai me fazer perguntas para tirar dúvidas de arquitetura, performance, segurança, funcionalidades, e ele também vai usar o Superpowers. E depois que todas as dúvidas forem solucionadas aqui, que você tiver certeza que você respondeu tudo direitinho, ele vai criar o design spec. E depois que ele criar o design spec, também usando o Superpowers, você vai revisar. Essa parte é muito importante, porque se você não revisa direito, ou ele criou alguma coisa ali que você não quer ou está errado, se você passar o loop inteiro de implementação com isso errado, você vai perder muito mais tempo ajustando isso depois. Porque ele não vai pegar aquilo ali como errado, ele vai pegar aquilo como certo porque está no design spec. Então, é muito importante você gastar uns minutinhos a mais aqui no design spec para você não ter que gastar no final de novo depois. Então, gasta o tempo que você precisar para você criar o design spec aqui bonitinho. Criou, o design spec está correto, você revisou, está tudo certo, você manda ele passar para a próxima etapa que vai ser criar
o Implementation Plan, né? O plano de implementação. Basicamente aqui é mais na arquitetura, né? De como vai ser criada a task, as funcionalidades, como ela deve se comportar. E no Implementation Plan ele já vai mais para o código, tipo, linkando arquivos, adicionando códigos do que tem que ser implementado e tudo mais. Então aqui é uma parte, o Implementation Plan é uma parte mais técnica. E você também precisa revisar o Implementation Plan, porque se ele, por exemplo, vamos supor que você pediu para criar um modal e ele não está usando os padrões do projeto daquele modal. Por exemplo, às vezes você já tem uma forma de criar modal no sistema e ele está criando de outra. Você vai lá e fala, olha, essa forma tá errada. Usa a forma do padrão do sistema para criar esse modal. Então, você vai conseguir pegar aqui esses erros, né? Então, depois que você revisou o Implementation Plan, você vai pedir para ele implementar. E aí ele vai implementar também com o Superpowers, e o Implementation Plan aqui, ele usa o Superpowers também, no caso no Writing Plans, né? E aí você vai implementar aqui com o Superpowers também, com Executing Plans. E aí, depois que ele executar, normalmente no Superpowers, ele utiliza TDD, que é ele cria os testes primeiro e depois cria a funcionalidade, mas você pode pedir para criar ao contrário também, fazer a funcionalidade e criar os testes depois. Isso aí, essa ordem não vai fazer muita diferença, porque quem está fazendo isso é a inteligência artificial. Então, basicamente, depois de tudo implementado, né, ele vai criar aqui, ó, coloquei o 9 aqui, né, para não esquecer de criar testes para todas as funcionalidades, né, e edge cases, alguns cenários, né, que pode dar erro. Então, basicamente, depois de tudo implementado e testado, eu pedi aqui para ele executar os testes e caso tudo passe, ele vai continuar para o próximo passo. Caso não passe, ele vai voltar para o 8, vai fazer os ajustes e as implementações que precisam para cair nesse loop de novo. Então aqui já tem um loop. Se ele for para o Playwright, que aí ele está tudo funcionando, os testes estão todos passando, ele vai utilizar o Playwright MCP para testar a funcionalidade do navegador. Então ele vai realmente abrir um navegador, testar tudo que precisa naquele navegador, entender. Uma coisa aqui que ele pega muito e é muito bom para design. Se você tiver um mockup, ou por exemplo, se você tiver o Figma MCP, você pode pedir aqui, ó, colocar uma outra etapa para ele utilizar o Playwright para comparar o design com o design do Figma, por exemplo. E aí ele vai fazer várias iterações naquilo ali até chegar no design correto, do mockup ou do Figma. Mas se você não tiver isso, você pode, por exemplo, aqui colocar aqui no caso que eu coloquei, como não tem um design, um mockup no Figma aqui, eu falei que caso encontre algum problema de UX, UI, ele vai voltar no passo 8 e ajustar. E falei que o UI UX precisa ser profissional e está tudo de acordo com o Design MD. Então eu tenho um arquivo aqui, um Design MD, que ele já tem todas as regras de design, de cor, de fonte, de espaçamento, de estilo, tudo dentro desse Design MD que ele vai falar como que deve ser implementada a parte do front-end, né? Então, caso não encontre erros, termine a tarefa. E uma coisa que eu gosto, coloquei aqui, que eu gosto demais de fazer, é criar um next steps. Muitas vezes a tarefa que você fez ali, a task que você fez, ela precisa ser testada manualmente, ou precisa adicionar, ou precisa ter alguma parte que você precisa realmente colocar. Por exemplo, às vezes é uma API key ou algo do tipo que você precisa fazer para testar aquilo ali. Então, normalmente eu vou lá e peço para criar esse Next Steps, que é basicamente explicando como que eu vou testar manualmente aquela tarefa para eu não ter que ir lá ler tudo, conferir como que eu vou testar manualmente. Ele já me dá aqui de mão beijada como que eu vou testar essa tarefa. E aí, depois ele passa, basicamente, falei com o passo a passo, né, de como testar a funcionalidade. E eu também peço para criar um arquivo, tipo assim, nome da tarefa com log. .md, explicando tudo que foi implementado. Por quê? Se em algum momento esse agente parar no meio da tarefa por algum motivo, às vezes para você continuar, hoje o Claude você consegue continuar uma sessão, né? Mas é interessante que você tenha isso logado para se você precisar utilizar isso no futuro, você tem o design spec, você tem o implementation plan e você tem o log de tudo que foi feito naquela tarefa. Então, se por exemplo, se ele parou no meio, ele pode continuar de onde ele parou e continuar criando logs ali de tudo que ele está fazendo. Por exemplo, esse log pode ser um checklist ou algo do tipo. Então, basicamente, eu peguei todo esse prompt aqui, né? E fui lá e joguei aqui num arquivo ouroboros.md.
e joguei esse arquivo no Claude. E aí, ó, basicamente, e outra coisa, eu coloquei isso em português, mas eu não indico. Coloquei para vocês entenderem realmente como que eu estou fazendo. Mas eu acho que você tem que utilizar inglês, tanto para aprender, e é muito importante você utilizar inglês, criar os projetos em inglês, porque é a língua mundial aí, né? No caso, na parte da programação. Então, tentar tudo ser sempre em inglês. Então, basicamente, ó, eu pedi para o Claude lá para ele implementar aquele projeto, né? E aí ele fez exatamente o que o projeto pede, porque o meu projeto aqui ele já está com isso implementado. Então ele foi lá, tá vendo? Começou, chamou os skills e começou, entendeu o que eu estava pedindo, né? O Agent Workflow, que é o Ouroboros, e aí começou a entender o que eu estava pedindo e começou a me perguntar um monte de coisa. Agora, ele, por exemplo, que aqui ele falou que ele tem um contexto sólido, entendeu o que eu queria fazer e começou a me perguntar. Ó. Me perguntou algumas coisas, eu fui respondendo várias coisas para ele, me perguntou de novo. Aqui, basicamente, ele me perguntou se eu queria fazer como skill, comando no Claude ou como agente. E eu escolhi como comando. Que aí, por exemplo, eu posso bater aqui, ó, /Ouroboros e explicar a task que eu quero fazer e ele vai fazer ela nesse loop. Então, eu escolhi aqui como comando e ele seguiu. Ele foi lá, falou que as decisões que tinham sido tomadas, né? Eu também pedi ele para rodar o BinCI como um final gate, né? BinCI, basicamente, ele vai rodar todos os testes do sistema. Então, ele vai rodar todos os testes e, se, por exemplo, se aquela task quebrou o sistema em outro lugar, ele vai pegar aqui com o BinCI lá no final e vai voltar. Então, ele criou todo o projeto aqui, né? E aí ele criou aqui o design spec, tá vendo? Ele criou o design spec lá no SuperPowers Specs Design, ele criou esse design, eu fui lá, revisei, falei para ele proceder porque estava aprovado, e aí ele não criou o implementation plan, ele foi direto para a implementação porque não tinha nada relacionado a código nem nada, era só criar um agente aqui mesmo, né? um arquivo MD. Então, basicamente, ele foi lá e começou a implementar. Então, ele criou esse commands ouroboros.md aqui, que é basicamente esse agente que vai fazer tudo isso, né? E aí, ó, ele deletou o que eu tinha pedido, né, ouroboros.md, aqui, criou o agente e depois passou lá para o commands, né? Então, ele criou aqui, ó, reescreveu em inglês e criou. E a gente vai dar uma olhada aqui no arquivo que ele criou. Então, basicamente, ó, ele criou esse commands, que eu já expliquei como que a gente utiliza, né? E ele tem o flow todo aqui, ó. Basicamente, o flow você manda uma task, deixa eu aumentar aqui, ó. Opa. Basicamente, né, a gente manda uma task, aí ele vai fazer o design spec daquela task, né? Você vai tirar todas as suas dúvidas aqui nessa parte, e você vai também fazer o review depois que ele terminar esse spec. Depois que você fizer isso, ele vai fazer o plano, e aí ele vai fazer o review do plano, né? Você vai fazer o review do plano, e assim que você aceitar, ele vai cair nesse loop aqui, ó, no loop de implementação. Ele colocou aqui que ele vai usar TDD e o Agents, né? Esse Agents é muito importante você ter aí no seu sistema, que é basicamente explicando como que o seu projeto funciona, os padrões e tudo mais. E aí ele vai verificar, vai fazer os testes, né? Depois que ele fez tudo aqui, ele vai testar. Funcionou? Ele passa para o próximo. Não funcionou, ele vai voltar para o loop. Então aqui ele faz os testes e também testa com o Playwright, teste de usabilidade. E aí ele fica nesse loop aqui até estar correto. Tá tudo correto, tá tudo funcionando naquela tarefa, ele vai para o final e roda o BinCI. Se não quebrou nada no seu sistema, tá tudo funcionando, aí ele vai gerar o Next Steps e o log. E, por exemplo, se ele rodou esse BinCI, tem alguma coisa quebrada, ele vai voltar e resolver aquela coisa também, até ter um BinCI, tipo assim, tudo do seu sistema está rodando liso. E aí cada etapa dessa aqui ele criou explicando direitinho o que usar, como fazer e tudo mais, tá vendo?
onde criar os arquivos, né? Você pode, por exemplo, se você quiser salvar os seus arquivos em lugares diferentes, né? Você pode utilizar aqui também, você pode modificar ali também. Então, basicamente, foi explicando ali todas as etapas, né? E aqui nessa etapa de browser UX Loop, que utiliza o Playwright MCP, uma coisa importante aqui é, se você tiver que fazer login, você precisa aqui passar o login. Então, para ser mais fácil, né? Porque senão ele vai ter que criar um usuário e tudo mais. Então, é mais fácil, às vezes, você dar um usuário aqui para ele e falar assim, ó, para você utilizar, você utiliza o usuário XYZ. E aí, aqui no final, né, ele faz aquilo tudo que eu já expliquei aqui. Então, basicamente, ó, e aqui tem as regras aqui também, né? Por exemplo, ele continua obedecendo o Agents MD aqui, que são os padrões do projeto. Ele continua obedecendo o Design MD, que são os padrões de design do projeto, né? Então, tem muita coisa aqui que você pode adicionar aqui também. Por exemplo, para não mergear automático, não criar o pull request automático. Às vezes você quer criar o pull request, ou você pode adicionar aqui na regra de negócio, na regra do seu agent aqui, para ele no final, ao invés de finalizar e criar esses arquivos, ele poderia finalizar e criar o pull request para você, por exemplo. É uma opção também. Beleza? Ou comitar direto na master, se você for muito animado. Então, galera, assim, não, eu acho que não adianta eu te dar esse arquivo para você rodar no seu projeto, porque eu acho que o seu projeto é diferente. Então, nesse caso, eu acho que é mais fácil ensinar a pescar do que te dar o peixe, porque aqui você vai conseguir criar, de acordo com o seu sistema, né? Conseguir criar esse loop dentro do seu projeto, para as suas regras de projeto aí, para os seus padrões de projeto, para você conseguir fazer esse loop. Então, roda aí no seu Cloud Code para ele criar, e aí você pode escolher se você quer criar uma skill, um comando ou um agente. No final das contas, é tudo um arquivo Markdown, só em lugares diferentes, né? Mostrando aqui para você, por exemplo, o agents vai ser um arquivo Markdown aqui também, o comandos aqui, e aqui no skills também, né? Tem os skills aqui também que vão ser arquivos Markdown também. Então, no final das contas, é tudo um arquivo Markdown. Agora a gente fala skill, agent, mas no final é o arquivo Markdown. Basicamente explicando como ele deve proceder. Então, cria esse loop no seu projeto, vê se funciona, testa. Eu acho que é algo que assim, mudou a minha forma de programar e mudou os resultados que eu tenho quando eu estou programando. Antes, muitas vezes eu chegava no final da tarefa, eu tinha que ir lá revisar e tinha um monte de coisa que não estava funcionando. E aí eu tinha que ir lá e pedir para a IA resolver, escrever o prompt e tudo mais de cada coisa que não estava funcionando que ela devia resolver. E agora não, agora basicamente em um loop dela, né, sem ter muita iteração da minha parte, sem ter muita ação da minha parte, ela consegue me entregar no final um resultado que está tudo funcionando. E às vezes é lógico, tem alguma coisa que não está muito bonito, pode melhorar, um UX que não está tão legal, mas está tudo funcionando. As páginas estão abrindo, os botões estão funcionando, estão clicando. Então, assim, eu acho que isso mudou a forma e o resultado que eu programo com o Claude. E eu já tinha começado a utilizar esse fluxo com o GitHub Copilot, antes, quando eu programava com o GitHub Copilot, e com o Claude funcionou muito bem também. Então, indico, me fala aí se funcionou ou não e se melhorou o seu resultado com a programação. Beleza? Valeu!